Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos 2 a 2 para pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Ora, tendo uma missão tão grande de enfrentar os demônios, quais são as armas que Jesus coloca com os seus apóstolos? Bom, primeiro vamos entender o problema, antes de entender a solução. É importante nós sabermos que o menor de todos os demônios é muito maior do que qualquer ser humano. Então nós estamos falando aqui de uma luta desleal. Nós estamos falando aqui de seres espirituais muito superiores a nós em tudo. Os demônios são mais espertos, mais ágeis, mais poderosos, mais tudo. De tal forma que o menor dos demônios é bem maior do que nós. Jesus então agora envia os seus apóstolos em missão para expulsar os demônios. Trata-se de uma batalha espiritual em que eles vão pregar o Evangelho, converter as pessoas e com isso estão chamando o demônio para a briga. Então, quais são as armas? Porque aqui a gente precisa do quê? De um equipamento especial, uns capacetes especiais aí, de uns escudos e umas couraças especiais para isso. O que Jesus faz é despojar os apóstolos. Ele diz o seguinte, vocês vão enfrentar o demônio? Então, faz o seguinte, não leva dinheiro, não leva alforje, não leva mais do que as túnicas necessárias, sandália, etc. Sejam muito despojados e confiem na providência. Quando a gente fala de providência, qual é a primeira coisa que a gente imagina? A providência eu tenho que confiar porque Deus vai me dar dinheiro. Sim, mas no Evangelho de hoje, nesse contexto, a providência é algo muito mais sério, muito mais grave. Eu tenho que confiar de que Deus irá providenciar forças para vencer a oposição de Satanás. Vejam, Jesus mesmo nos ensina a rezar o Pai Nosso. E é no Pai Nosso o projeto arquitetônico daquilo que Ele pretende dos seus apóstolos. Ele pretende um amor a Deus, o Pai que está nos céus, que nós o louvemos, santificado seja o vosso nome, que nós esperemos um dia estar com Ele no reino dos céus, venha a nós o vosso reino, que nós o obedeçamos, seja feita a vossa vontade. Aí então vem a providência. E Jesus diz, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Nos dá o pão de cada dia, o pão de agora. E é exatamente nessa confiança em que a gente não pede a Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada. Não, a gente pede a Jesus o que eu preciso para cumprir a minha missão hoje, o que eu preciso para gastar hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. Ao pedirmos o pão de cada dia e confiarmos em Jesus, nós estaremos recebendo tudo o que nós precisamos para enfrentar o demônio. Aí vem os pedidos que dizem, perdoai-nos as nossas ofensas. O maior empecilho que nós temos são os nossos pecados. Não nos deixeis cair em tentação, que diante da batalha e do embate com o demônio, ele seja do nosso lado. Livrai-nos do mal. Eis aí, o Pai Nosso é como se fosse uma espécie de roteiro espiritual para o apóstolo, para a pessoa que vai verdadeiramente enfrentar o demônio. Por isso, o Evangelho de hoje ensina aos apóstolos um estilo de vida totalmente confiante e humilde e despojado. Há alguns relatos de exorcismos, de santos, etc., em que nós descobrimos por que é que as coisas são assim. Por quê? Porque o exorcista ele vence o demônio quando se apresenta diante dele com humildade. A humildade de quem sabe que o poder não é seu, é de Deus. Por isso, despojar-nos de toda a confiança humana, jogar-nos como criancinhas confiantes nos braços de Deus. E o demônio terá medo
das criancinhas que confiam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.